Imagine que um prisioneiro numa caverna profunda se liberte, suba até fora da caverna e veja, pela primeira vez, a verdadeira luz do sol, o mundo real e os objetos verdadeiros. Ele percebe que tudo o que conhecera até então era apenas uma ilusão. Se esse mesmo prisioneiro retornar à caverna para libertar os outros e lhes contar a verdade, ele será com certeza recebido com zombaria, incredulidade e até hostilidade. Eles não querem sair de sua zona de conforto, não conseguem sequer imaginar que possa existir uma realidade superior fora da sua confortável caverna. Platão, no seu mito da caverna, nos ensina com isso que não adianta discutir com quem está profundamente preso a uma ilusão, com aqueles que confundem as sombras com a realidade. Para eles, as crenças, hábitos e preconceitos são tão sólidos quanto uma pedra. Qualquer tentativa de expô-los à verdade causará medo, raiva e resistência. Assim, deve-se reconhecer que a maioria dos indivíduos não estão preparados para um diálogo filosófico sobre a real natureza das coisas, pois isso exige uma vontade e uma disposição interior, a vontade de sair da caverna, de suportar o desconforto da luz e de aceitar a dor da desconstrução. Essa jornada de autoconhecimento continua, curta, se inscreva e vamos juntos. Desde os tempos mais remotos, a humanidade lida com o desejo visceral de comunicar-se, de transmitir ideias, de partilhar saberes, de fazer o outro compreender o que, para nós, parece evidente. Mas há um limite sombrio e impenetrável nesse desejo. Nem todos são capazes de compreender. Pior ainda, muitos não querem, não aceitam, não suportam sequer considerar a possibilidade de que há algo além do que já conhecem. Nasce assim o tema desse vídeo. O uso do termo burro não se refere a uma ofensa vulgar, mas a uma designação filosófica para aquele que se recusa a pensar, que voluntariamente se fecha na sua ignorância confortável, que teme a luz porque está há tanto tempo habituado às sombras que confunde as imagens projetadas com a própria realidade. Esta condição de teimosia, de fechamento mental, encontra sua metáfora máxima no mito da caverna, narrado por Platão há mais de 2 milênios, e que permanece, até hoje, como um dos retratos mais fiéis e cruéis da alma humana. Esse vídeo não pretende apenas repetir a alegoria platônica, mas mergulhar profundamente em sua essência, para revelar o porquê da inutilidade, do desespero e, por vezes, até da violência que se esconde na tentativa inútil de dialogar com aqueles que permanecem presos às sombras da ignorância. Na alegoria da caverna, Platão descreve prisioneiros acorrentados desde a infância, que não podem mover a cabeça, apenas contemplar uma parede diante de si. Atrás deles, um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros, homens que carregam objetos, projetando sombras na parede. Essas sombras são, para os prisioneiros, a única realidade possível. A brutalidade dessa imagem está justamente na sua verossimilhança. Quantos de nós, quantos dos que encontramos, não vivem assim, presos a ideias que nunca questionaram, a valores que jamais investigaram, a opiniões que tomam como verdades absolutas, incapazes até de imaginar que existe um mundo além da parede que observam. Quando por alguma razão rara e quase milagrosa, um prisioneiro se liberta, ele sofre. A liberdade não é um prazer imediato, mas uma angústia dilacerante. Os olhos, antes habituados à penumbra, são feridos pela luz. Ele tropeça, se fere, se perde, mas, aos poucos, adapta-se e vê. Primeiro os objetos que produziam as sombras, depois o fogo, e, por fim, ao sair da caverna, o mundo verdadeiro sob a luz ofuscante do sol. Este homem experimenta o êxtase da verdade, mas também a mais profunda solidão. O prisioneiro liberto, movido por compaixão ou talvez por um impulso ético incontrolável, decide retornar à caverna, desejando libertar os demais e partilhar com eles a verdade descoberta. Mas existe um problema: eles não querem ser libertos. Não porque lhes falte inteligência, mas porque lhes sobra medo. O retorno à caverna é marcado pela incomunicabilidade. O homem que viu a luz não sabe mais falar a linguagem das sombras. Sua fala é confusa, suas palavras são desajustadas, e seus olhos, adaptados à luz, mal enxergam na escuridão. Os prisioneiros zombam do testemunho do recém-liberto. Eles riem da sua cegueira momentânea. O chamam de louco, e se o mesmo insistir,
ameaçam matá-lo. Aqui reside o centro da nossa reflexão platônica. Não adianta tentar convencê-los porque eles não querem escutar. Sua ignorância é ativa, militante e defensiva. Eles não são vítimas inocentes, mas cúmplices da sua prisão. Na modernidade, com a multiplicação infinita de informações, muitos se perguntam como é possível que ainda existam tantos ignorantes e tantas pessoas que se negam a pensar, a questionar e a sair de sua caverna pessoal. Mas a resposta é simples. A ignorância não é apenas ausência de conhecimento, mas muitas vezes é uma escolha. Escolhe-se ser ignorante porque a ignorância é confortável. Ela não exige esforço, nem provoca dores existenciais. Não obriga a confrontar o abismo do desconhecido, nem a reformular todas as crenças em que se alicerçaram as próprias escolhas de vida. Conversar com um ignorante que quer permanecer assim é como tentar explicar as cores a um cego que se recusa a acreditar que existe algo além da escuridão. O burro é aquele que se recusa a sair do lugar, que teme movimento, que se apega ao solo árido da tradição, mesmo quando essa tradição está manifestamente errada, desatualizada ou mesmo destrutiva. Sua teimosia não é apenas fruto da limitação intelectual, mas de uma escolha existencial: não se mover, não pensar, não evoluir. Portanto, ele não é um ser de pouca inteligência, mas alguém que faz uso da sua inteligência apenas para justificar a sua inércia. Por isso, dialogar com ele é inútil. Ele não quer compreender, quer apenas reafirmar sua posição, proteger sua identidade frágil e consolidar suas crenças fossilizadas. Quem já se libertou da caverna carrega consigo o fardo da lucidez. E a lucidez é solitária, dolorosa por vezes até insuportável. O filósofo, o pensador e o buscador da verdade vivem a tragédia do comunicador. Desejam desesperadamente compartilhar o que viu, mas sabe no fundo que a maioria não está pronta para ouvir. Cada tentativa de diálogo com quem escolheu permanecer na ignorância é um exercício de frustração. A hostilidade que recebe não é pessoal, mas estrutural. É o próprio sistema das sombras que se defende, é a caverna que protege seus prisioneiros, é o medo que se mascara de raiva. Por isso o verdadeiro sábio, após algumas tentativas, se cala. Wittgenstein dizia: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Quem vive na caverna fala a linguagem das sombras. Quem saiu de lá fala a linguagem da luz. Entre essas linguagens, não há tradução possível. O ex-prisioneiro pode tentar usar metáforas, exemplos ou analogias, mas o outro sempre interpretará tudo segundo as categorias limitadas do mundo sombrio em que habita. E assim, o diálogo torna-se impossível não por falta de vontade do comunicador, mas pela estrutura epistemológica do receptor. Não adianta falar sobre liberdade a quem teme a responsabilidade de ser livre. Não adianta falar sobre verdade a quem teme abandonar as ilusões que sustentam sua frágil estabilidade emocional. O mais paradoxal é que o ignorante não apenas ignora, mas odeia quem tenta libertá-lo. A luz se torna uma ameaça para ele, mesmo sem querer a ordem simbólica que estrutura o mundo do ignorante. A simples existência de alguém que pense diferente já é para ele uma ofensa intolerável. Assim, o ex-prisioneiro que volta para contar o que viu é recebido não com gratidão, mas com agressividade. Ele não suporta a ideia de que existe algo além do que conhece, e por isso, prefere destruir o mensageiro a reformular a mensagem que foi entregue. Erich Fromm, em seu clássico O Medo à Liberdade, descreve como a liberdade está longe de ser um bem desejado por todos, é na verdade, um fardo insuportável para muitos. A liberdade exige autonomia, responsabilidade e pensamento crítico. A caverna, ao contrário, oferece segurança, previsibilidade e uma identidade fixa, mesmo que ilusória. Por isso, quando o ex-prisioneiro retorna oferecendo liberdade, muitos preferem manter as correntes aos pulsos. Assim, compreendemos que não adianta conversar com quem não quer ser verdadeiramente livre. Diante da impossibilidade do diálogo, apenas resta ao sábio, ao que viu a luz, uma escolha: o silêncio ou o exemplo. Falar, muitas vezes, é inútil. Mas viver de acordo com a verdade que se viu é talvez a única forma de inspirar aqueles poucos que, inquietos, desejam também romper suas correntes.
Não se trata de abandonar os ignorantes à própria sorte, mas de reconhecer que não se pode forçar a libertação de quem não quer ser liberto. O caminho da iluminação é solitário, mas paradoxalmente, é também a única esperança para quem ainda está preso. Saber que existe, lá fora, alguém que viu a luz e escolheu viver segundo ela. A verdadeira compaixão não está em insistir inutilmente em diálogos que jamais serão compreendidos, mas em respeitar o tempo de cada um, sabendo que a busca pela verdade é um movimento que não pode ser imposto, mas apenas sugerido, insinuado e despertado, e ainda assim, apenas para aqueles que já sentem de alguma forma o desconforto das correntes. Encerramos este vídeo com a mesma serenidade que Platão nos convida a cultivar. Não podemos salvar a todos, e nem todos querem ser salvos. E assim partimos com a quietude de quem compreende os limites do próprio alcance. A verdadeira sabedoria não está em forçar a iluminação, mas em acender discretamente pequenas luzes no caminho. Que cada um prossiga então no seu tempo, na sua dor, na sua descoberta, rumo à própria liberdade interior.